Olá a todos e todas, quarentenados e quarentenadas do Brasil, mais especificamente de Cornélio e região. Mais uma semana começando aqui pra gente, mais uma semana que a gente vai trabalhar acerca da adoção, retomar aqui alguns pontos que a gente deixou ali passar na aula passada e agora fechar o assunto, né? Um assunto importante. Como eu falei para vocês, a gente está gastando um tempo aqui que eu acho necessário para a gente trabalhar esse importante instituto. E vamos lá. Aparentemente, quinta-feira também vai rolar uma live aí da professora Luciana e a gente vai estar lá também. Então já fica o convite aí para todos e todas também aí para comparecer nessa live. A gente vai tratar algumas questões importantes. Não sei ainda direito qual que será a pauta da live, mas eu tenho certeza que será muito incrível. Semana passada a gente já fez uma live lá. Eu participei como gaiato, entrei ali nos 45 do segundo tempo e acabei ali fazendo algumas considerações. E é muito legal, né? A gente tem que aproveitar, já que a gente está passando por esse momento delicado e difícil, conseguir extrair aqui as melhores coisas possíveis. E isso é uma possibilidade, tá? Então vamos lá. Voltando à questão da adoção pelo casal, ali por um casal que é divorciado ou está se divorciando, desde que a gente demonstrar que existe um benefício para esse adotando, será assegurada a guarda compartilhada, tá? A gente tem uma previsão legal disso, que é o nosso artigo 1584 do Código Civil, que é acumulado com o parágrafo 5º do artigo 42 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa é uma outra inovação incluída para nós aqui pela Lei 12.010 de 2009, e essa lei de 2009 ela veio em boa hora, uma vez que, como antes a gente já estabeleceu aqui algumas questões, a guarda compartilhada ela passou a ser regra no direito brasileiro. Fiquem tranquilos, a gente já comentou um pouco da guarda compartilhada ainda em sala de aula, mas a gente vai trabalhar isso mais para frente também, tá? Então, superado esse primeiro ponto, a gente tem que apontar para vocês que o requisito da adoção, presente lá no parágrafo 3º do artigo 42, diz para nós que o adotante há de ser pelo menos 16 anos mais velho do que o adotando. Essa norma da diferença de 16 anos, ela não foi alterada porque ela constava no Código Civil, no artigo 1619 do Código Civil, tranquilo? Ela não foi alterada até hoje. Antes mesmo dessa nova lei que a gente já trabalhou da adoção, já surgia uma questão polêmica e essa questão polêmica ela foi levantada por Gustavo Ferraz de Campos Mônaco em um artigo científico que ele tratava sobre o tema, tá? No caso, por exemplo, de uma adoção por um casal de cônjuges ou companheiros, qual a idade deve ser utilizada como parâmetro para se aferir esse requisito mínimo dos 16 anos de idade de diferença. E o próprio Mônaco, né, o nosso escritor, ele já trouxe ali dentro do seu próprio artigo algumas respostas para essa ponderação, tá? Então, o que ele vai falar para nós? Em que pesem essas posições divergentes, a maioria da doutrina nacional entende que a diferença da idade para se deferir a adoção há de ser verificada pela idade do casal mais jovem dos pretendentes adotantes. Ou seja, vamos imaginar, eu tenho 25, a minha esposa tem 23. Então, vai pegar a idade da mais jovem, ou seja, dessa pessoa que tem 23. Eu tenho 23 e a minha esposa 25. Vai pegar a minha idade, que tem 23 anos. Então, esse é o nosso critério, tá? Assim, se o cônjuge ou convivente mais jovem contar com 16 anos de idade ali naquela época, a única opção que lhes restará será a de adotar uma criança recém-nascida ou que conte com poucos meses, imaginando-se, por exemplo, a adoção por alguém casado ou convivente e que tenha 16 anos e 4 meses, por exemplo. Essa hipótese em que poderá existir ali uma adoção de uma criança com até 4 meses de idade. Então, quando você está ali com 16 anos, você pode adotar, mas você vai ter que adotar um recém-nascido. Então, a gente tem essa regra do artigo 1619 do Código Civil, que impõe ali uma diferença, uma distância de, no mínimo, 16 anos entre o adotante e o adotado, tá? De todo modo, mitigando essa estrita observância dessa regra do artigo 1619, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, em outubro de 2019, ou seja, há pouquíssimos meses,
considerou que seria possível a adoção faltando apenas 3 meses para se completar ali a citada diferença de 16 anos entre o adotante e o adotado. Ou seja, a relativização desse caso em concreto se deu pela presença de um vínculo socioafetivo entre as partes, entendimento que parece, ao nosso ver, correto, e esse entendimento veio através do RESP 1785754 do Rio Grande do Sul. Tranquilo? RESP muito novo, né? Um julgamento muito recente. E a adoção também ela poderá ser efetuada pelo tutor ou pelo curador, que poderá adotar o pupilo ou o tutelado e também o curatelado, tá? Mas enquanto não der contas de sua administração e não se saldar o débito. Essa adoção poderá conter, portanto, na regra do artigo 44 do Estatuto da Criança e do Adolescente. A regra constava dentro do artigo 1620 do Código Civil, mas esse artigo 1620 foi revogado pela lei de 2009, tendo um senso ético indiscutível para a revogação desse instituto, mantendo uma relação direta, portanto, com o princípio da eticidade, que é, querendo ou não, como a gente já falou aqui também inúmeras vezes, um dos rumos, um dos princípios, dos baluartes, né, da própria codificação material, conforme ensinava o saudoso professor Miguel Reale, né, uma vez que ele visa proteger o patrimônio administrado. Então, a adoção, em regra, depende também do consentimento dos pais ou dos representantes legais de quem se deseja adotar, segundo o nosso artigo 45 do caput do Estatuto da Criança e do Adolescente. Se o adotado contar com mais de 12 anos de idade, isso é interessante, tá? Porque a partir de 12 anos de idade a gente já tem um adolescente, não mais uma criança. Esse adolescente superior a 12 anos de idade, ele terá que concordar com o rato para que ele seja válido e eficaz na regra do parágrafo 2º desse mesmo artigo 45 do ECA. Mas vai permanecer a dúvida em relação à necessidade desse consentimento dos pais nos casos de adoção de maiores de idade. Tá? A gente já trabalhou um pouco isso na aula passada, mas voltando aqui para essa discussão. A Maria Berenice Dias vai falar para nós que nós devemos concluir que, pelo fato de se tratar de um interesse de maior de idade, parece que a concordância é até dispensável, tá? Entretanto, deverá conter pelo menos a citação dos pais biológicos, pois a sentença terá profunda ingerência em suas vidas. Então a gente tem que ter esse consentimento e, se for maior de idade, pelo menos a citação desses pais aí, desse indivíduo que está sendo adotado como maior de idade, tá? O consentimento dos pais ou dos representantes da criança ou do adolescente será dispensado se os seus pais forem desconhecidos ou tiverem sido destituídos do poder familiar. Então, se forem destituídos do poder familiar ou forem desconhecidos, a gente terá esse critério de forma dispensada, esse consentimento será dispensado, tá? Na regra do parágrafo 1º desse mesmo artigo 45 do ECA. A gente tem que destacar que a Lei 12.010 de 2009, substituição à expressão pátrio poder por poder familiar, na esteira da nossa despatriarcalização do direito de família, ou seja, dessa isonomia entre os genitores. O artigo 1624 do Código Civil vai trazer para nós, e ele determinava, aliás, ele foi revogado, que não haveria necessidade do consentimento do representante legal do menor para a adoção, se provado que se tratava de um infante exposto, ou de menor cujos pais fossem desconhecidos, estivessem desaparecidos, ou tivessem sido destituídos do poder familiar sem a nomeação de tutor, ou de órfão não reclamado por qualquer parente por mais de 1 ano. A expressão infante exposto era uma expressão criticada pelo doutrinador Wilson Donizete Liberati. Por quê? Porque a nova lei criou mais de uma categoria de criança em situação de risco pessoal e social. Ele diz, a nova lei, o Código Civil, né? Qual que seria essa expressão? O infante exposto. Quem é então o infante exposto? Seria aquele que está abandonado em alguma instituição, abrigo ou orfanato e enfim, que estivesse exposto a qualquer condição de risco. Pela redação desse artigo 1624 do Estatuto da Criança, do Código Civil,
Um infante exposto é uma nova categoria que, sinceramente, não precisava ser criada. Então, diante dessas dificuldades perseguidas, tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, essa categoria do infante exposto foi suprimida pela Lei 12.010 de 2009, ou seja, não existe mais essa possibilidade do infante exposto, ou seja, agora tem que ser destituído o poder familiar ou a paternidade ali e a maternidade ser desconhecidas. Aí sim a gente supre essa necessidade de consentimento dos pais. O artigo 41 do Estatuto da Criança e do Adolescente ele vai prever que a adoção atribui a condição de filho ao adotando com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando-se de qualquer vínculo com os pais e parentes biológicos, salvo os impedimentos matrimoniais. A leitura desse artigo 41 do ECA é muito clara. Por quê? Porque ele vai preservar, ele vai assegurar o princípio da igualdade entre os filhos. Continuando então a análise aqui da nossa adoção, eu tive que fazer uma pausa aqui porque o interfone tocou aqui no escritório. Mas vamos lá, ato contínuo, nosso parágrafo 1º do artigo 41 do Estatuto da Criança e do Adolescente vai determinar para nós que se um dos cônjuges ou companheiro adota o filho do outro, ele vai manifestar na realidade os vínculos de filiação entre o adotado e o cônjuge ou companheiro do adotante e os respectivos parentes. Então anote-se que a nossa lei ainda fala em concubinos no nosso ECA. Apesar de ser uma lei de 1990, a gente deveria trabalhar ali com termos, vocês já sabem bem disso, companheiros ao invés de concubino. Então aqui na realidade houve um cochilo do nosso legislador que deveria ali ter atualizado os termos. Além disso, será recíproco o reconhecimento, né, do direito sucessório entre os adotantes, entre o adotado, seus descendentes, o adotante, seus ascendentes, descendentes e colaterais até o 4º grau. Observada a ordem da nossa vocação hereditária, a gente vai estudar isso semestre que vem, então a gente nem vai perder muito tempo aqui nessa discussão, mas a gente tem obviamente, o resguardo contra direitos sucessórios dentro da nossa adoção. Vou finalizar essa primeira parte da aula para a gente retomar aqui para o vídeo não ficar muito longo, beleza? Já voltamos então.